Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. Nós começamos agora a Economia em Foco. Hoje nós vamos tratar da melhor estratégia para o país sair da crise econômica, só que nós estamos vivendo uma outra crise, que é a crise política, e esse também vai ser o tema do Economia em Foco, duas crises que podem estar caminhando muito junto agora, a partir de agora. Nós vamos ter como convidados aqui do Economia em Foco Alexandre Schwartzman, economista, consultor, ex-diretor do Banco Central, Cláudio Considera, que é pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas IBRE, e o Samuel Pessoa, também pesquisador do IBRE, da FGV e da Julius Baer Family Office. Então nós começamos daqui a pouquinho a falar com eles, mas como eu disse, a gente vai falar também da crise política com a saída do ex-ministro agora Sérgio Moro, e o Vinícius Moura tem informações a respeito disso, vai lembrar da situação de Sérgio Moro, que tem uma história muito importante no país, não é, Vinícius? Boa tarde. Certamente, Denise, certamente. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a programação aqui da Jovem Pan. O ano de 2019 marcou essa mudança na carreira do Sérgio Moro, que já era um dos personagens mais importantes da recente história da política brasileira. Ele abandonou o protagonismo conquistado à frente da Operação Lava Jato para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública após o convite do presidente Jair Bolsonaro. Com status de superministro e também com carta branca, durante a posse, o Sérgio Moro manteve o discurso firme contra a corrupção que tinha como magistrado. Vamos ver. Não se combate a corrupção somente com investigações e condenações criminais eficazes. Elas são relevantes, pois não há combate eficaz à corrupção com impunidade e sem riscos de punição para os criminosos. Mas elas não são suficientes. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz. Leis que diminuem incentivos e oportunidades contra a corrupção. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais. Mas no governo federal, a história pode ser diferente. Pois é, Denise, e o próprio ex-ministro agora, Sérgio Moro, dizia que ele aceitou o convite depois que o presidente Jair Bolsonaro condicionou essa carta branca, essa autonomia, porém, logo em fevereiro, o ex-ministro Sérgio Moro já teve que revogar o nome da cientista política Ilana Zabó para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, devido à repercussão negativa que o nome dela teve entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Depois, em agosto do ano passado, Sérgio Moro também conviveu com as denúncias do site The Intercept, que revelaram ali algumas trocas de mensagens entre ele integrantes da Lava Jato, colocando as investigações sob suspeita, mas ele dizia sempre, né, Denise, que essas publicações do site The Intercept eram publicações criminosas e que ele não via nada demais ali, e isso não desgastou a imagem dele dentro do governo, pelo contrário, ele teve um apoio do presidente Jair Bolsonaro na época, e também sempre se manteve com altos índices de popularidade entre a população, sendo um dos ministros de maior credibilidade do governo. Em agosto também do ano passado, Denise, teve a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, com aquela famosa frase até do presidente Jair Bolsonaro: quem manda sou eu, o que poderia ter indicado também à época uma já ameaça de troca no comando geral da Polícia Federal, que acabou sendo concretizado hoje. E o Moro sempre se mostrou bastante divergente a essa ideia. Também houve a transferência do COAF para o Banco Central. O COAF saiu do Ministério da Justiça, foi para o Ministério da Economia e agora está no Banco Central, mas acabou tirando mais esse poder da pasta de Sérgio Moro. E também houve um conflito quando Sérgio Moro pediu ao presidente do STF, o Dias Toffoli, a revisão de uma decisão que restringia ali o compartilhamento de relatórios do COAF para os ministérios públicos e também para a Polícia Federal, a pedido da defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, naquela investigação sobre movimentações financeiras atípicas na conta de Fabrício Queiroz. Também teve toda a questão do pacote anticrime, que era ali o grande projeto do Moro, enviado à Câmara. O presidente Jair Bolsonaro acabou sancionando uma das medidas que mais incomodava o ministro Sérgio Moro, que era a criação da figura do juiz de garantia, que criava ali uma divisão da condução dos processos
criminais, né, que foi uma das medidas impostas pela Câmara. Quando chegou para o presidente Jair Bolsonaro poder vetar ou não, ele acabou não vetando e sancionou, que acabou gerando mais essa insatisfação com o ministro Sérgio Moro. E já em janeiro deste ano, Denise, também teve a tentativa de recriar o Ministério da Segurança Pública, fatiando, portanto, o Ministério da Justiça, o que o Sérgio Moro, obviamente, não gostaria que acontecesse. E aqui na Jovem Pan, em entrevista ao programa Pânico, ele falou sobre esse assunto e já dizia ser um assunto encerrado. Vamos ver. Para mim, eu tenho esse assunto como encerrado. Não tratou disso com ele? Não. Foi ali uma questão colocada. Ele mesmo já falou que o assunto está encerrado e, para mim, está encerrado. Acho que a gente tem que se preocupar com o presente e daí para frente. Pois é, Denise. E, para finalizar, até recentemente agora também, o ex-ministro Sérgio Moro saiu muito em defesa das falas do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, naquilo que cercava também o isolamento social, aquilo que se referia ao isolamento social. Sérgio Moro era um defensor, a própria esposa dele, a Rosângela Moro, também saiu em defesa do isolamento social pelas redes sociais. Então era mais um ponto de divergência entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, e agora essa troca do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, acabou concretizando aí essa insatisfação entre as duas partes e culminou na saída do ministro. Há muito tempo se falava dessa fritura do ministro Sérgio Moro, por todo esse histórico que você colocou agora, não é, Vinícius? E muita gente atribuía a fake news da imprensa, que era especulação para a gente criar desavenças, e está aí a situação, e Sérgio Moro deixou muito explícita qual era a situação de fato que ele vinha enfrentando. Era um processo que já vinha de algum tempo, por exemplo, a troca do comando da Polícia Federal, mas é isso. Muito obrigada, Vinícius, uma boa tarde para você. E agora sim, começamos para valer o Economia em Foco, falando de economia, mas falando também dessa nova crise política que vem nublar mais o cenário para o país. Nós vamos conversar agora com o economista Alexandre Schwartzman, o Cláudio Considera, que é pesquisador da FGV IBRE, o Samuel Pessoa, que é pesquisador do IBRE também, e da Julius Baer Family Office. Vamos começar com o Alexandre Schwartzman. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Samuca e Cláudio. Bom, Alexandre, não podemos deixar de falar dessa situação de Sérgio Moro. A gente tem uma complicação do lado político, com o país enfrentando uma pandemia que levou a uma seríssima crise econômica que ainda está se formando, não é, e que pode alcançar aí uma proporção histórica. E eu queria a sua avaliação sobre esse novo capítulo. Nossa, tem tanta coisa, Denise. Bom, primeiro, assim, é mais uma prova da notável incompetência política do presidente. Quer dizer, não bastasse todo o episódio triste com a demissão ali do ministro Mandetta, motivada por nada mais, nada menos do que ciúmes, agora a gente vê mais uma vez os interesses pessoais do presidente da República entrando na frente dos interesses nacionais, ou seja, manutenção de uma certa institucionalidade, a Polícia Federal como um órgão independente, um órgão de Estado e não de governo, então não depende da pessoa que está lá naquele momento, mas sim desempenhando políticas que, vamos dizer, transcendem o governo de plantão. E isso daí acaba só exacerbando o clima de divisão no país, mostrando que é um governo que está despreparado para lidar com o país. Obviamente, o meu interesse profissional diz respeito a assuntos econômicos, mas eu vivo nesse país, então eu vejo com muita tristeza o país entregue, né, a esse tipo de governo, e olhando do ponto de vista puramente econômico, acho que fica cada vez mais claro que o presidente não está à altura dos desafios que a economia vai enfrentar daqui para frente. A gente tem que reativar a economia, a gente vai ter que corrigir rumos que já vinham errados desde antes da crise, a gente vai ter que corrigir coisas que a gente teve que fazer nesse momento, em particular um aumento grande de gastos que é justificado, mas que a gente vai ter que dar um jeito de lidar com eles para frente, e nitidamente o presidente e o seu círculo mais próximo não estão à altura dessa tarefa, né? E se a gente precisasse de alguma prova disso, esse episódio todo de demissão do Sérgio Moro no meio da mais grave crise econômica dos últimos anos, levando em consideração outras grandes crises que a gente passou, e na pior crise sanitária dos últimos 100 anos, realmente é uma demonstração de uma incompetência política e pessoal que é difícil encontrar em qualquer outro quadrante do globo. Agora eu queria a avaliação do Cláudio Considera. Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise. O Brasil já vinha em crise.
Nós estamos crescendo 1% ao ano, um pouco maior do que a população, um crescimento de renda per capita de 0,1. Então nós já vimos em crise, né? 12 milhões de desempregados, um hiato do produto, uma diferença entre o país é capaz de produzir, e aquilo que ele está de fato produzindo, na ordem de 4%, 4,3%, e nós estamos crescendo na base de serviços, e principalmente do consumo das famílias, de quê? De serviços, e não de bens. O impacto disso para trás sobre a economia é muito pequeno. Nós vimos há algum tempo já precisando de algum tipo de política que não fosse só ajuste fiscal, ajuste fiscal, ajuste fiscal. Tínhamos que ir para uma outra dimensão, e essa dimensão significaria gasto do governo em obras, terminar as obras que estavam de forma a empregar gente e reativar a economia. Agora, Cláudio, você vê muito mais dificuldade nessa questão do encaminhamento a partir da saída de Sérgio Moro e de toda a turbulência que cria no cenário político de modo geral. E eu queria lembrar da reação negativa de mercado financeiro, que já vinha negativa desde o começo dessa pandemia, e agora nós temos hoje o dólar na faixa dos 5,72, ele vem disparando desde que se começou a falar da saída de Moro, a bolsa com queda muito acentuada, são mais reflexos para a economia também, não? Eu me retive na questão econômica, mas evidentemente que essa crise política agrava ainda mais tudo o que nós estávamos passando. Tínhamos uma crise econômica antes da pandemia, ela piora com a pandemia, e agora muito pior já com a saída do Mandetta e a saída do Sérgio Moro aí dessa forma absurda, que foi atendendo basicamente a questões pessoais de investigação no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Então, não acredito que a gente vai ter uma saída fácil para essa situação que nós estamos vivendo. Nós ainda estamos com problemas agora no contato com o Samuel Pessoa. Eu queria falar com o Alexandre agora, que nós temos um processo aí de fritura, entre aspas, como se comenta no mercado, também de Paulo Guedes, né? Nessa semana foi anunciado um programa que depois se falou que não há detalhes, que está só começando. O presidente Bolsonaro falou que o Paulo Guedes vai participar um poucão desse Pró-Brasil, que é um programa que pretende estimular investimentos em infraestrutura, em outras áreas, qualificação de mão de obras, enfim, uma carta de intenções, mas que viria muito de dinheiro público. Como é que você vê essa situação mais especificamente aí envolvendo a economia? Uma parte do que foi dito é verdade, quer dizer, realmente não tem um plano, a gente tem, acho que 7 slides de PowerPoint, mais ou menos, né? E eu procurei, torci, exprimi, eu não achei um mísero número lá, né? Um negócio extraordinário. Você fala de um plano econômico que não tem, assim, nenhuma estimativa. Fala-se, né, de 30 bilhões em 3 anos, o que é absolutamente, assim, irrisório, ou depois fala 300 bilhões, mas ninguém sabe de onde vem esse dinheiro. Enfim, não existe um plano. Agora, a ideia de que há um espaço para o poder público financiar um grande programa de investimentos no Brasil depois de passar da crise não é nem sonho de uma noite de verão, é um pesadelo no meio de um inverno particularmente gélido, porque nós vamos sair dessa crise esse ano provavelmente com uma dívida na casa de 90% do PIB e com uma trajetória que indica que no melhor dos casos que eu consigo imaginar, ela vai estar se estabilizaria daqui a 5, 6 anos, se a gente fizer muita força, na casa de 100% do PIB. Quer dizer, da onde é que vai sair o dinheiro para bancar esse programa de investimentos é realmente uma questão que não pode ser respondida fora de magia negra ou alguma coisa assim mais elaborada, assim, um voodoo bastante bem trabalhado. Agora Samuel Pessoa também está com a gente. Samuel, boa tarde. Eu queria saber a sua avaliação desse cenário todo, que a gente já veio de uma crise política, Alexandre e Cláudio já falaram sobre isso, e agora com essa novidade, entre aspas, que é a saída de Sérgio Moro. Bem, eu acho que eu não sou a pessoa indicada para elaborar sobre esse tema, né? Pelo que eu vi na fala do ministro Sérgio Moro, o presidente da República teria cometido alguns crimes de responsabilidade, né? Ele teria mentido com relação a um fato importante da vida política, que é dizer que uma pessoa pediu demissão quando não pediu demissão, e ele teria tentado intervir diretamente na ação da Polícia Federal
na investigação de possíveis crimes associados a familiares do presidente, né? Eu não sou jurista, mas me parece que esses dois fatos são mais graves do que os fatos que levaram ao impedimento da presidente Dilma e os fatos que levaram ao impedimento do presidente Collor, né? Então, acho que a gente está discutindo aqui transição política, crise política, temas que os economistas, os professores de economia não são as pessoas mais adequadas para se posicionar. Agora, nós estamos colocando essa situação política porque é um agravante no quadro econômico que o país está enfrentando, né? Nós sabemos dos danos que a política pode causar na economia, no momento que já não é fácil, né, Samuel? Não, a política vem causando vários danos à economia, né? Se a gente considerar que início de janeiro até o dia 17 de abril, eu tenho essa conta até 17 de abril, câmbio, o real se desvalorizou 28% com relação ao dólar. A gente sabe que uma parte muito grande, na minha conta, 18 pontos percentuais desta desvalorização de 28%, eu posso atribuir à queda do preço das commodities, que ocorreu quando o mundo entrou nessa crise imensa, mas dos 30% de desvalorização, ou dos 28% de desvalorização, 7 pontos percentuais eu atribuo a uma crise política que aconteceu lá no mês de fevereiro, que gerou um problema grave no câmbio. Lembremos que lá no mês de fevereiro teve primeiro a divulgação daquela fala inapropriada do general Heleno, criticando o Congresso, naquelas questões das emendas de comissão, do orçamento impositivo. Depois, na terça-feira de carnaval, o presidente divulgou por uma mídia pessoal dele, por WhatsApp, o chamamento para as manifestações de 15 de março contra o Congresso Nacional, fato que muitas pessoas interpretaram como um ataque direto do presidente à democracia, e depois houve uma semana, depois, na quarta-feira, o troco do Congresso derrubando o veto que o presidente tinha feito à expansão dos critérios de elegibilidade do benefício de prestação continuada. Corretamente, inclusive, o veto do presidente foi derrubado irresponsavelmente pelo Congresso, gerando uma conta que depois foi judicializada. Esse negócio ainda está sendo tratado. Mas essa agudização da crise política em fevereiro, ela bateu no câmbio, ela machucou. E eu não fiz a conta, mas acho que aquela andada que o câmbio deu essa andada que o câmbio deu nos últimos 3, 4, 5 dias, de sair de 5,2 para os atuais níveis de 5,6, eu acho que é questões nossas novamente. Todo esse imbróglio do presidente com o ministro da Justiça, que gera uma insegurança, tira o horizonte de planejamento de todo mundo e bate no câmbio. Então, de fato, a crise política, ela afeta a economia, uma economia que já estava cambaleante antes da chegada do vírus em nossas praias e que piorou e vai piorar muito com o convívio com o vírus. E para piorar as coisas, o presidente não ajuda muito, né? Ele vai criando crise sobre crise. E agora eu queria saber do Cláudio Considera, que lembrava exatamente esse ponto colocado pelo Samuel, que o Brasil já vinha com dificuldades, inclusive em relação ao mercado de trabalho. Agora se tenta algumas medidas paliativas para minimizar o risco de um desemprego ainda maior, essa possibilidade de negociação salarial, mas em várias áreas já estão ocorrendo demissões, as empresas com dificuldades. Paulo Guedes pensa numa retomada que venha muito com capital privado, estimulando as empresas para as empresas poderem investir e conta inclusive com a possibilidade de algum momento atrair capital externo. Agora, muita gente questiona essa posição também de Paulo Guedes e tem esse projeto que foi colocado pelo governo sem maiores detalhes. Como é que você acha que deveria haver um gerenciamento melhor da atual crise, Cláudio? Olha, eu acho que a agenda que o Paulo Guedes tinha até recentemente, ela não se sustenta mais. Ao final dessa pandemia, nós teremos, segundo as previsões do IBRE, 17 milhões de desempregados. Eu acho que alguém falar que vai reduzir os gastos do governo nesse momento, acho que vai ser uma coisa bastante difícil. Da mesma maneira, a ideia de fazer uma reforma tributária, nós não sabemos aonde vai levar de fato. Eu acho que
o fantasma de uma reforma tributária que não se sabia qual seria, de fato, a reforma que seria votada, afastou os investimentos internacionais já no ano passado. Você vai colocar uma reforma que as empresas não sabem qual o cálculo econômico que elas farão para saber se vão ter lucro, qual o percentual de lucro vão ter, qual a taxa de retorno do investimento que elas fariam. Portanto, eu acho difícil que essa agenda se sustente. Acho que alguma coisa vai ter que mudar, ou não é possível que se fale em ajuste fiscal ao final quando nós tivermos 17 milhões de desempregados. Não sei se vai ser com uma coisa de voodoo, como o Alexandre falou, mas nós teremos que mudar o que vai estar sendo o comportamento do governo. Eu não tenho, evidentemente, ideia de consenso com respeito a isso. Isso daí tem muita gente também falando. Para mim foi meio surpreendente o tal do programa Pro Brasil. Eu tinha escrito meu texto já há algum tempo falando disso, um texto que está no blog do IBRE, e já vinha escrevendo sobre isso desde julho do ano passado, quando eu fiz um artigo chamado Termine com essa recessão já, uma tragédia econômico-social que eu escrevi em setembro, chamando a atenção que ou o governo fazia um empurrão na economia, ou nós não iríamos a lugar nenhum. Como é que vai ocorrer esse empurrão na economia? Nós vamos dar uma pausa apenas na transmissão no rádio, seguimos pelo YouTube, também pelo Facebook aqui da Jovem Pan News. E agora eu quero saber do Alexandre, como é que viria esse empurrão para a economia? E eu acho que fica uma certa dúvida também se o próprio ministro Paulo Guedes se sustenta, porque a gente achava impossível que Moro saísse, né, em tese. E agora, como é que fica Paulo Guedes nessa situação, Alexandre? Acho que ele está colocado numa situação delicada, né? Porque parece haver um desejo do presidente, que, vamos falar a verdade, também nunca foi muito convicto acerca da agenda do Paulo Guedes, né? Quer dizer, todo o histórico do presidente, 30 anos de Congresso, 28, sei lá quanto tempo, nunca foi a favor desse tipo de coisa. Ele sempre foi um defensor da corporação dele, né? Então, a gente viu durante a discussão da reforma previdenciária, assim, que realmente o presidente não se engajou em momento algum na tentativa de passar aquilo. Ele fazia a reforma o tempo inteiro pedindo desculpa, né, por tirar ali do funcionalismo público os privilégios que ele tem, etc., né? E tanto é que, no caso dos militares, ele tirou por um lado, deu por outro, quer dizer, manteve pelo menos a corporação dele feliz. Então, assim, o ministro Paulo Guedes está colocado numa situação particularmente delicada, em particular se o presidente de fato der um endosso para esse tipo de coisa que é contrária a toda a orientação que ele tem procurado dar. Acho que realmente não vai sobrar muito espaço, né? Mas, assim, a ideia de que a gente vai conseguir impulsionar a economia com o gasto do governo, eu continuo muito cético a esse respeito. Quer dizer, eu acho que é uma coisa você fazer o que a gente está fazendo hoje, como disse, é absolutamente necessário. A gente precisa colocar uma rede de proteção social, senão a gente vai ter um problema sério, não só econômico, mas enfim, para as pessoas mesmo. Só que não vamos nos esquecer, quer dizer, isso daí, ao invés de a gente terminar com uma dívida um pouco inferior a 80% do PIB, que era mais ou menos o consenso de mercado para esse ano, a gente vai terminar com uma dívida na casa de 90% do PIB, né, e que a gente está contemplando nos próximos anos, está com um endividamento muito mais alto. Mesmo colocando na conta que a gente vai conviver com uma taxa de juros mais baixa, a verdade é que a capacidade de estabilizar essa dívida, né, de dar um sinal de que essa dívida para de crescer, em algum momento ela vai ser revertida, vai depender dos passos que forem tomados depois. Então vai depender de reforma, vai ter que mexer na parte de reforma administrativa, vai ter que mexer de novo na questão da PEC emergencial, que em algum momento foi colocada como prioridade, mas talvez não, a questão do Pacto Federativo, quer dizer, tem uma série de medidas que seriam
necessárias para lidar com a questão da rigidez do gasto público no país. E a gente sabe que isso é um problema. Agora, a gente não só perdeu esse ano por motivos óbvios, porque, enfim, como diz, tem outras coisas mais importantes do que reforma nesse exato momento, mas a gente pega um governo, a gente está vendo na situação que ele está hoje, quer dizer, já desprovido de base no Congresso, né? Já assim, com um presidente extraordinariamente enfraquecido, não só no Congresso, mas provavelmente também nas ruas, a chance de levar adiante essas reformas, eu acho assim, é absolutamente irrisória. Então, o que eu vejo é que a gente vai caminhar no sentido de ter uma crise fiscal num horizonte de 4, 5 anos, mais ou menos. A gente vai estar discutindo tópicos que a gente imaginou superados, mas que não foram superados, não estarão sempre conosco. E eu começo a imaginar se isso daí é simplesmente azar ou simplesmente reflete, né, uma característica mais profunda da sociedade brasileira, que é uma incapacidade, uma imaturidade para discutir como é que a gente lida com as corporações, como é que a gente lida com o papel do Estado na economia, como é que a gente lida com a divisão de recursos que passa pelo poder público. Como a gente lida mal, eu estou assim, contemplando nos próximos 4, 5 anos a gente encarar uma crise fiscal de grandes proporções. Agora, além da crise fiscal, tem a crise do ponto de vista social também, decorrente de crise econômica. E eu queria saber do Samuel, como é que você acha que se poderia lidar para tentar minimizar essa situação que está sendo desenhada a partir da pandemia e a partir de dificuldades que a economia já enfrentava? Não, a crise social ela está sendo enfrentada. Infelizmente, não tem uma centralização de decisão no executivo. O presidente, na verdade, ele parece um agente da oposição ao governo, ele não parece uma pessoa que governa, mas aos trancos e barrancos, com alguma liderança do Congresso Nacional, a gente aprovou uma série de medidas que vão dar sustentação de renda às famílias mais frágeis. Tem programas que permitem alguma recontratação, permissão de redução de jornada e redução de salário no mercado de trabalho privado, e tem alguns programas de créditos com vista a facilitar o acesso das empresas, principalmente aquelas empresas com faturamento até 10 milhões por ano, crédito em condições muito favoráveis, tanto de prazo quanto de taxa, com risco do Tesouro Nacional. Alguma coisa foi feita, na verdade bastante coisa foi feita. Quando a gente olha a lista das coisas do Brasil, dos países emergentes, é dos que mais fez, talvez até com alguns exageros, não sei ao certo, mas o problema é que como as medidas foram feitas, sem uma centralização da decisão, sem um gabinete de guerra que olha o pacote de medidas de forma mais integrada, as coisas estão vindo um pouco demorado e talvez sem uma consistência interna muito grande. Mas eu acho que a gente está fazendo o que tem que fazer para tentar atender às classes mais desfavorecidas, aos grupos mais frágeis. O problema maior, a gente tem um problema imenso, que é enfrentar o vírus e todos os efeitos das políticas de supressão da atividade produtiva e de distanciamento social, que já estão no preço. O PIB vai ter um crescimento fortemente negativo esse ano, mas aí tem a outra história, que é como que é o dia seguinte, né? E certamente preocupa pelo fenômeno que o Alexandre lembrou. A gente vai sair muito mais endividado e, portanto, com um problema fiscal dramático. E, como o Cláudio Considera também lembrou, né, os dois têm a sua verdade, as duas verdades são verdadeiras, são fatos. A gente vai sair dessa crise com muito desemprego, a gente vai sair dessa crise muito endividado, é uma situação de difícil manejo. Agora eu queria saber de vocês como é que fica essa coisa da discussão política em torno de uma crise econômica, porque a gente vê o presidente resistindo muito ao isolamento social desde o início e culpando depois os governadores por eventuais problemas que possam ocorrer na economia, exatamente porque os governadores foram muito mais austeros nessa questão do isolamento social como estratégia. Cláudio, como é que você vê isso? Você falou desse custo de se chegar ao desemprego que na sua estimativa pode chegar a 17 milhões de pessoas, mas aí vendo quem foi o pai dessa história? A estimativa de desemprego é lá do IBRE mesmo, da equipe do Boletim Macro, chefiado pela Silvia Matos. E o que eu
imagino é que como é que você vai terminar, quer dizer, na marra, como que é o presidente, com o isolamento social? Eu tenho 2 filhos, tenho 74 anos, eles não vão para a escola, não vão de jeito nenhum, estão tendo aula em casa, via computador, isso é um privilégio, as pessoas do ensino público não estão tendo isso, estão paradas em casa, mas ele vai à aula e vai trazer o vírus que vai me matar, ou a mãe deles, entende? Então, é muito difícil você pensar que vamos sair do isolamento sem nenhum tipo de segurança a mais em torno do que está acontecendo com esse vírus. Nós não sabemos nem como tratar direito, a cada momento surge um problema novo, né? uma solução nova que logo é descartada. E, portanto, essa questão do vírus ainda é alguma coisa que nós estamos vivendo, vamos viver ainda durante um bom período. Então, não acredito que isso vai acabar antes do meio de maio, final de maio. Isso, quer dizer, resolver minimamente as dúvidas. Não é que vai dar a solução. Então, eu não vejo como sair do isolamento social. Evidentemente que isso vai trazer um enorme empobrecimento das pessoas, a pobreza vai aumentar muito, o desemprego faz com que essa pobreza aumente, a despeito das tentativas que está se fazendo de atender as classes mais pobres, como chamou a atenção o Samuel, com esses recursos que estão sendo transferidos. Mas isso não vai ser suficiente. Eu acho que você tem que voltar a ter emprego, voltar a economia, voltar a crescer. E isso vai acontecer aos poucos. Eu acredito que não haverá condições do setor privado entrar nisso. Não vejo a menor condição disso acontecer. Já não aconteceu no primeiro ano do governo Bolsonaro. O setor privado não foi, porque não sabia o que ia acontecer com a reforma da Previdência. Quando soube, lançaram a ideia de uma reforma tributária que ninguém sabe para que lado vai. Nós sabemos de vários países que fizeram reforma tributária em situação de recuperação e que fracassaram. Foi um tombo terrível. A Austrália é um exemplo recente disso, e tem vários papers que mostram essa situação em outros países, onde se adotou uma reforma tributária que não se imagina qual é o final dela, mas não nas outras situações isso não ocorreu. Isso causou danos muito grandes para o país. Agora... Então, eu acredito que não virá uma reforma tributária. Se a reforma tributária, se vier, não vai atrair o investimento privado. Eu acredito que, na verdade, deveria ter feito o seguinte anúncio: não haverá reforma tributária neste governo. Acabou. Venham investir no país, que é o que nós temos aí agora. Alexandre? Eu acho que assim, a motivação do presidente toda é a pior possível, porque é uma motivação absolutamente míope, mesquinha, baseada só nos seus interesses políticos imediatos. Na verdade, se parar para pensar, que se tivesse um tanto de inteligência política, o que claramente não é a principal característica, não é o forte do presidente, nem política, nem inteligência de maneira geral. Mas, obviamente, uma crise dessa seria uma oportunidade até para tentar, de alguma forma, unir o país. Mas não, a característica do presidente é enfrentamento. Ele viu isso, né, dentro daquela ótica, como eu disse, mesquinha, pequena dele, como alguma invenção de alguém que queria tirá-lo do poder, né? Então, a reação dele, digo, uma reação instintiva, porque claramente não sobreviveria a 30 segundos de raciocínio mais profundo a esse respeito, foi se posicionar com a história. É uma gripezinha, não é uma coisa importante, vamos enfrentar o vírus que nem homem. Fica imaginando que você sai à rua e dá uns tabefes no vírus. Mas tem um remédio mágico aqui, que é a hidroxicloroquina, que vai nos salvar, então não precisa. Enfim, todas essas... Porque ele estava, mas a gente percebeu, né, que... Enfim, esse tipo de coisa ia causar um impacto econômico negativo. Agora, esse impacto econômico negativo não necessariamente precisaria virar um problema político. Acho que tem políticos que estão saindo, inclusive, fortalecidos disso por terem mostrado alguma liderança no processo. Mas, enfim, aí só exacerbou o grau de divisão do país,
né? E curiosamente, acho que o efeito assim, foi um dos erros mais colossais de cálculo que eu vi, porque o efeito que ele conseguiu nessa história toda foi colocar líderes que tinham uma estatura, por definição, menor, né? Que eram governadores, de maneira geral, eles acabaram sendo colocados num nível parecido com o próprio presidente da República, né? Então, acho que o presidente só contribuiu para agravar não só a crise econômica, mas a própria crise política que o cerca. Quer dizer, tem uma ironia nessa história toda, mas, enfim, quem está pagando o custo dessa ironia somos nós, porque a grande verdade é que a gente está com um governo que não tem mais capacidade de governar. E quando isso acontece, não existe vácuo de poder, alguém o ocupa. A gente viu um episódio de vácuo de poder recentemente, a gente viu onde ele foi terminar. E eu acho que depois de hoje, depois da demissão do Moro, né, o risco do presidente ser impedido é um risco que subiu imensamente, né? E vou te falar, eu sempre vejo impedimento, quando começou a conversa sobre a Dilma, eu via mais como um problema, mas em algum momento deixa de ser um problema, ele passa a ser uma solução. Então, assim, talvez aí a solução da crise passe exatamente por isso, pelo seu aprofundamento até o ponto em que a ruptura leve a uma nova reconfiguração política e o país vai seguir em frente, né, de uma maneira diferente do que ele tem feito até hoje. Alguns analistas veem até Sérgio Moro surgindo agora como uma das possíveis lideranças também, sai machucado do governo, mas sai forte do ponto de vista pessoal que ele sempre teve. Agora, completando ainda com o Alexandre, a gente vê que tem uma certa angústia também por parte dos governadores em retomar a atividade, porque eles sabem do problema que vão ter que administrar também no âmbito dos estados, estão negociando socorro financeiro com o governo, uma série de flexibilizações aí em termos até de acordos que tinham sido formalizados antes, mas eles também têm uma certa pressa em liberar a atividade, não é? Mesmo preocupados com a pandemia. Acho que sem dúvida, isso certamente é verdade. Inclusive não é uma característica única que você vê. Veja, todos nós, eu estou em casa, já nem lembro desde quando, quer dizer, eu obviamente gostaria de retomar a minha vida, né? Os governadores, assim, acho que também gostariam de ver esse problema resolvido. Agora, acho que e a gente está vendo também em outros países. Agora, a principal liderança que eu tenho visto em termos de responsabilidade, etc., obviamente, é a Angela Merkel, né? Que mesmo aí no ocaso da sua vida política está conduzindo com maestria esse processo, tanto com maestria que a Alemanha está sendo dos primeiros países a considerar relaxar algumas das restrições, mas ao mesmo tempo ele percebe que existem dificuldades. Então, a gente quer que o país saia disso, a gente não quer que fique... A gente não tem condições de sustentar isso indefinidamente, os governadores sabem disso também, de maneira geral, mas a verdade é a seguinte, a gente não tomamos as medidas necessárias para fazer isso. Vamos falar a verdade, a gente sequer sabe qual é o tamanho do problema sanitário no Brasil, porque a gente não testou. Né? A Alemanha testou, está testando, o Brasil praticamente não testa, então a gente sabe num vírus em que boa parte da população, não é que ele não tenha problemas, ela pode continuar transmitindo, mas o vírus não se manifesta em sintomas, isso é um problemaço, porque você pode estar aparentemente saudável espalhando. Se você não sabe que você está infectado ou não, como é que você vai lidar com isso? Então, a gente já deveria, estamos semanas atrasados na questão de testagem, esse tipo de coisa. Então, a angústia dos governadores, no certo sentido do próprio presidente da República, da população é absolutamente compreensível, mas vamos falar a verdade, quem consegue relaxar a quarentena, né, as medidas de restrição, são aqueles que tomaram as medidas necessárias para que a gente possa fazer isso com o mínimo de cautela. Sem fazer isso, a gente arrisca a ter uma segunda onda na pandemia. Aconteceu na gripe espanhola, todo mundo comenta que a segunda onda da gripe espanhola conseguiu ser pior ainda do que a primeira, e deveria aprender com os exemplos do passado, né? Agora, Samuel Pessoa, está difícil definir uma estratégia de saída dessa crise, não da pandemia, mas dessa crise econômica que virá com a pandemia, que a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar, não é? E qual a intensidade que vai ter, mas como definir uma estratégia, e eu queria saber se você vê condições de a atual equipe, comandada por Paulo Guedes, conseguir alterar
a forma como eles pensavam a economia para poder gerenciar essa saída da crise. Não vai dar para fazer ajuste fiscal, você mesmo antecipou que a situação fiscal vai ficar muito pior. Então, o que fazer? Bom, eu acho que a gente vai sair dessa crise numa situação que tem algum paralelismo com os países da periferia da Europa na crise que a Europa viveu em 2011 até 2014. Em que sentido? A gente vai sair, como o Cláudio Considera lembrou, com uma taxa de desemprego muito alta, com um nível de ociosidade muito elevado e talvez com alguma dificuldade do setor privado retomar suas atividades. Por outro lado, nós vamos sair com endividamento muito elevado. Significa que endividamento muito elevado vai sinalizar que há um risco real de insolvência do setor público. Então, olha que problema. Quando eu olho o longo prazo e a situação patrimonial do Estado, eu vejo um risco de insolvência. Quando eu olho a conjuntura e a situação de curto prazo, eu vejo uma necessidade de algum ativismo fiscal. E o problema é que se eu fizer ativismo fiscal sem encaminhar a solvência, o ativismo fiscal ele vai gerar o seu contrário, porque aumenta o gasto público, isso tem um impacto sobre a dívida, piora o risco país e o investimento privado cai mais ainda pelas circunstâncias. Então, a gente se meteu numa sinuca de bico, é difícil sair dela. Não tem jeito. A primeira prioridade, saindo da crise, é arrumar a solvência. Porque a solvência é a pré-condição para que a taxa de juros longo caia. E a queda da taxa de juros longo, a queda dos prêmios de risco, da percepção de que a gente é um país que pode dar um calote, é esta queda dessa percepção que vai permitir que a gente tenha algum espaço fiscal no curto prazo, mesmo que pequeno, para tentar coordenar um conjunto de investimentos para tirar a economia do buraco. Então eu diria, qual é a prioridade saindo da crise? Emenda constitucional emergencial, aquela que estabelece uma série de gatilhos automáticos que cortam o gasto obrigatório, o crescimento do gasto obrigatório do setor público brasileiro, sempre que alguns limites, todos eles que já foram estourados e continuarão estourados durante muitos anos, forem atingidos. Também acho que a gente precisa urgentemente de uma reforma administrativa para repensar as carreiras e tirar dos ombros do Tesouro essa conta que aumenta, faça chuva ou faça sol, que é a conta de pessoal. Ou seja, a gente tem que ter uma gestão de pessoal que não obrigue ao que o gasto do pessoal cresça automaticamente sem que nada aconteça. Então, fazendo algumas medidas que arrumem a trajetória explosiva do gasto público e fazendo, portanto, com que os prêmios de risco da taxa de juros de longo prazo da dívida pública brasileira caia muito, haja algum espaço para se fazer alguma concertação entre um pequeno impulso fiscal com investimento público, associado com um programa que eu espero que o Tarcísio esteja tocando, afinal, estamos indo para ano e meio de governo, então já deu tempo para a gente desenhar as concessões, desenhar os leilões e iniciar um programa de investimento mais ambicioso, tocado pelo setor privado, seja com parceria público-privada, seja com concessão, e tentar sair. Agora, eu acho que se a gente der qualquer passo nessa direção, antes que a gente faça as reformas estruturais que sinalizem que o Estado brasileiro é solvente, qualquer aumento de gasto público vai ser contraproducente, vai gerar o seu inverso. E aí vai gerar até aumento ainda maior do desemprego. Cláudio? Eu não sei se o país tem tempo para esperar o que o Samuel está propondo. Acredito que nós vamos sair de uma situação muito ruim em termos fiscais, em termos de desemprego, mas não vai ser possível corrigir o fiscal como o Samuel pretende. Acho que algum tipo de aumento de imposto vai ter que vir de forma a melhorar a situação fiscal do governo. Agora o governo vai ter que gastar. Infelizmente, o setor privado não virá para o país com esse nível
de desemprego e não sabemos o que vai acontecer com a economia. Como é que você vai investir em produção de energia elétrica? Se você não sabe se vai ter demanda de energia elétrica, a economia está parada. Ou seja, tem uma série de elementos que você impede que o setor privado entre de forma vigorosa. Acho que quem tem condições de fazer isso vai ser o governo. Evidentemente, as obras não serão tocadas pelo governo, serão tocadas pelas empresas construtoras, que é o que... A mesma coisa, não vai se vender apartamento para a classe média. A classe média sai dessa crise endividada, com salários menores. Uma solução para a questão do pessoal é congelar o salário do funcionário público. Congela o salário do profissional do setor público. Menos da saúde, evidentemente, já que eles estão na frente dessa situação toda. Então, acredito que você recuperar o espaço fiscal através de um aumento de imposto é uma coisa bastante razoável, e desde que o governo gaste, aumente a sua arrecadação através do impulso produtivo que isso pode trazer para o país. Perfeito. Alexandre, a saída dessa situação toda, como é que você vê? Eu não vejo. Eu não vejo saída. Eu acho que, assim, eu acho que nós estamos caminhando para uma crise fiscal. O senhor está coberto de razão. Se a gente não fizer as reformas, né, a gente não der uma condição de solvência, né, lá para frente, quer dizer, falar, olha, não é hoje, óbvio, a gente sabe que não vai acontecer, mas veja, qualquer discussão sobre trajetória de dívida no Brasil, a gente já vem falando há alguns anos, né, ela é um problema que tem que ser trabalhado ao longo de bastante tempo, mas você precisa dar um norte, e esse norte depende da capacidade de lidar com a trajetória de gasto. A gente sabe algumas coisas sobre a trajetória de gastos. Primeiro, né, ela foi crescente ao longo de 20 anos, só parou de crescer porque a gente colocou um teto de gastos. A gente sabe, por outro lado, que o teto de gastos ele funciona da seguinte maneira: tudo que é gasto obrigatório segue crescendo. A gente fica segurando o gasto discricionário, entre ele o investimento. E essa é uma situação insustentável. Para lidar com isso, a gente precisa mexer no gasto obrigatório. A reforma da Previdência foi o primeiro passo, um passo importante para isso. Mas a gente parou. E tudo bem, a crise aconteceu, mas a grande verdade é que a gente aprovou Previdência ainda bem antes do final do ano passado e de lá para cá. Quer dizer, entre o final do ano passado e março desse ano, não teve nenhum movimento concreto de reforma, né? E a gente está pagando o preço disso. Então, e eu vejo, assim, uma dificuldade de fazer essas reformas. Esse ponto o Cláudio está coberto de razão, a gente não tem tempo mais. Acho que o tempo para fazer reforma já passou, né? Todos os problemas que a gente já teve, a todos esses, soma-se o fato que a gente vai passar os próximos meses, justificadamente, lidando com um problema muito mais urgente, que é o problema de saúde pública e de manter a população com um mínimo de capacidade de vida. Então, qualquer energia que exista no mundo político hoje vai estar ligada para isso. A gente vai começar a discutir reforma, em 2021? Não vamos, né? Essa é o fato. Então, a minha visão é assim, qual que é a saída? A saída é que não tem saída para essa crise. A gente vai tentar empurrar com a barriga, vai fazer aquilo que a gente faz. Pode ser até que subam impostos. Tudo bem, a gente vai subir imposto. Isso vai funcionar tão bem como funcionou de todas as outras vezes. A gente chuta a lata 2, 3 anos para frente, 2, 3 anos para frente o gasto público chega lá e cresce mais do que foi o aumento de gasto, que é exatamente a nossa história, desde que a gente conseguiu estabilizar a inflação. Estabilizar a inflação foi o gasto crescendo, a arrecadação indo atrás, segura por alguns anos, aí o gasto cresce de novo, a gente aumenta o imposto de novo e assim vai. Só que a uma certa altura a galinha de ovos de ouro morre, porque haja imposto para pagar, né? Quer dizer, a gente está falando de um país onde a carga tributária é 34%, 35% do PIB, é a mais alta carga tributária entre países de renda per capita semelhante ao nosso. Aumentar a arrecadação, quer dizer, aumentar os impostos, dá um fôlego para 2, 3 anos, talvez, se você fizer. Agora, sem tratar da questão de gasto, 2, 3 anos e a gente volta a ter o problema recolocado à frente. Não estou especulando, isso aqui é simplesmente o padrão que nós vivemos nos últimos 20, 25 anos, exatamente isso que a gente está fazendo. Só que, a uma certa altura, isso aí termina, acaba. A sociedade já não tem um apetite grande para aceitar aumento de imposto,
né? Vamos lembrar, a carga tributária era 27% do PIB em 94, e como disse, agora está em 34%. Em 94 era 27% do PIB, certo. Agora ela subiu 7 pontos percentuais, quer dizer, vamos subir mais 7 pontos percentuais, né? Entregando serviço público da qualidade que a gente entrega. É difícil, né? É isso, e nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito a participação do Alexandre Schwartzman, que é diretor do Banco Central, economista, o Cláudio Considera, que é pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas IBRE, e o Samuel Pessoa, pesquisador do IBRE também, e da Julius Baer Family Office. Samuel, muito obrigada. Alexandre e Cláudio. Até logo. Muito obrigado a você. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do Economia em Foco fica disponível depois no YouTube, também no Facebook da Jovem Pan News. Uma boa tarde. Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.